Bem, é de fundamental importância estudarmos e entendermos esse assunto, que apesar de ser uma alteração de sinal vital frequente na UTI, quase mais de 50% dos pacientes que internam em unidade de cuidados intensivos apresentam alteração glicêmica, ainda é muito negligenciado o tratamento desses pacientes na unidade de cuidados intensivos. Bem, o objetivo dessa aula aqui, na verdade, é passar rapidamente por 7 grandes tópicos do tema. Primeiro, um referencial teórico básico, por que nós devemos controlar a glicemia no paciente na UTI, quais são os diagnósticos diferenciais que se devem pensar, principalmente para a equipe médica e de enfermagem, entendendo que eu tenho alterações glicêmicas por diferentes motivos dentro de uma unidade de cuidados intensivos, qual é o papel e responsabilidade, ou quais são os papéis e responsabilidades dos personagens que existem dentro da terapia intensiva na assistência multiprofissional a esse paciente, como deve ser feita a monitorização glicêmica inicial, como deve ser feito o controle glicêmico venoso, como deve ser feito o controle glicêmico subcutâneo e, principalmente, como eu devo fazer a reconciliação medicamentosa dos pacientes que são admitidos na unidade de cuidados intensivos. Começando pelo primeiro tópico, esse é um dos artigos clássicos de publicação da Vandenberg, que fala que pacientes com hiperglicemia na UTI têm pior desfecho. O grupo dela foi principalmente de pacientes pós-operatório de cirurgia cardíaca, quase 2/3 da população que ela estudou foi de pós-operatório de pacientes em cirurgias cardíacas. Então, o que se viu nessa população foi que fazer o controle glicêmico, fazer o tratamento do controle glicêmico intensivo, ele melhorava o desfecho desses pacientes. E aqui, pessoal, nasce talvez a desatenção de quem lê publicação de artigo científico. A Vandenberg, no estudo dela, ela comparou dois grupos. Um grupo era de tratamento glicêmico intensivo, o outro era de um tratamento glicêmico convencional. O tratamento glicêmico intensivo eram aqueles pacientes que tinham uma glicemia ou que o objetivo era alcançar uma glicemia menor que 140. E o paciente com um grupo de tratamento convencional ou mais liberal eram pacientes que eram tolerados glicemias mais elevadas, mas menores que 200. Por que eu estou dizendo isso? Porque em nenhum momento todo paciente que tem glicemia acima de 200 deve ser tratado. A discussão dela era se valeria a pena fazer um controle glicêmico mais intenso ou menos intenso dessa população, desse grupo de pacientes. Ou seja, hiperglicemia nunca se discutiu na literatura que o paciente com uma glicemia alterada dentro da UTI deva ser tratado ou não. E sim, a discussão aqui é se eu preciso fazer um controle mais intenso ou menos intenso dele. Aqui, por essa primeira publicação que ela fez, se mostrou que o tratamento intenso, principalmente para um subgrupo de cirurgia cardíaca, pós-operatório de cirurgia cardíaca, aparentemente mostrava-se mais benéfico, havia a possibilidade de uma maior sobrevida do grupo intervenção. No entanto, veio um estudo posterior, já em 2009, que foi intitulado Nice Sugar, onde se mostrou que hipoglicemia, principalmente os pacientes que faziam um controle glicêmico intenso, eles tinham mais episódios de hipoglicemia. E hipoglicemia era ocorrência ou causa de ter um pior desfecho na UTI. Então, sendo assim, por isso que esse estudo, o objetivo dele não era avaliar a hipoglicemia, mas sim avaliar o controle glicêmico intensivo. Então, por isso que o controle glicêmico intensivo nessa população mostrou o menor número de sobreviventes, principalmente para a população que eram de pacientes cirúrgicos. Então, aqui fica o principal ponto principal, que hipoglicemia, um evento assistencial dentro da UTI de hipoglicemia, piora o desfecho desse paciente, ou piora o desfecho do paciente. Dessa forma, é muito importante fazer protocolos ou boas práticas assistenciais onde se evite tratar pacientes dessa forma, ou evite que ele chegue a níveis de hipoglicemia. Bem, além disso, um estudo posterior que também foi feito e foi analisado, que são essas 3 grandes referências que nós temos na literatura, foi que variações glicêmicas também causam pior desfecho, principalmente em pacientes que têm glicemias, entre aspas, normais, ou seja, estão entre 100 e 200 na unidade de cuidados intensivos. Esses pacientes que passam por grandes variações glicêmicas, eles têm pior desfecho. Então, mais do que corrigir, mais do que evitar a hipoglicemia, a variação glicêmica intensa também deve ser evitada. Por isso que infusões adequadas de insulina, principalmente para os pacientes que estão fazendo tratamento nesse caso, devem ser feitas de maneira mais adequada e cuidadosa. Dessa forma,
nós devemos entender também quais são os diagnósticos diferenciais da hiperglicemia na UTI. Eu tenho dois grandes grupos de doenças. A primeira dela é a hiperglicemia do doente crítico. A hiperglicemia do doente crítico, ela é causada por um estado de glicogenólise, ou seja, quebra de glicogênio, neoglicogênese, ou seja, produção de glicose, e principalmente resistência insulínica, causada pela situação. Esses três fatores são causados pela reação do organismo ao estresse, a doença grave. Então, esse caso leva a uma elevação da glicemia e, principalmente, eles são encontrados em doentes em estado crítico. Memorize esta última palavra, crítico. O que é um doente crítico? O que é um doente crítico? Será que todos os pacientes na UTI são críticos? Este ponto aqui conceitual é muito importante, relevante de se entender para que nós possamos fazer um adequado tratamento do paciente que esteja na unidade de cuidados intensivos. Por outro lado, eu tenho um subgrupo de pacientes que vai para a UTI, que eu já respondo a minha pergunta anterior. Ele não é crítico, mas ele eventualmente pode estar com uma descompensação diabética. Neste caso específico, esse paciente também vai ter elevação da glicemia, mas em boa parte dos casos ele vai estar estável. E também eu tenho duas urgências diabéticas, que é a cetoacidose diabética e o coma eliposmolar, que devem fazer parte do diagnóstico diferencial desses casos de pacientes. Uma pergunta que fica agora, poxa, como é que eu faço uma diferenciação entre uma hiperglicemia de doente crítico e um diabetes descompensado? Faz sentido fazer isso dentro da UTI? Talvez essa seja a pergunta relevante. Faz sentido eu fazer esse tipo de análise? Faz sentido eu fazer esse diagnóstico diferencial? Talvez de maneira aguda, eu posso dizer até que não. Mas, para um planejamento de alta e uma orientação desse paciente, sim, faz sentido. Por isso que alguns serviços orientam a mensuração, a aferição de uma glicose, de uma hemoglobina glicada na admissão do paciente. Assim, se eu tenho uma hemoglobina glicada elevada na admissão, possivelmente esse paciente é um paciente diabético não diagnosticado. Então, isso me auxiliaria no diagnóstico diferencial e até mesmo nas minhas condutas de orientação pós-alta da unidade para essa população, para esse paciente. Continuando, eu tenho aqui que essa boa prática ela é realizada a quatro mãos. Eu tenho uma equipe profissional, uma equipe multiprofissional que atua junto a este paciente, que deve fazer o tratamento adequado e cada um com a sua corresponsabilidade. Eu tenho o papel médico, eu tenho a responsabilidade do médico. Eu tenho o papel enfermeiro, eu tenho a responsabilidade do enfermeiro. Eu tenho o papel nutricionista, eu tenho a responsabilidade do nutricionista. Eu tenho o papel farmacêutico, eu tenho a responsabilidade desse farmacêutico. E por isso que eu quero discutir esse papel com cada um de vocês. Primeiro, o médico. O médico ele é o prescritor. Então, o médico ele diagnostica a alteração glicêmica, ele vai fazer o diferencial entre glicemia do doente crítico e um diabetes compensado. Além disso, ele vai prescrever o esquema de insulina e ele vai, eventualmente, atuar na reconciliação medicamentosa, mantendo ou suspendendo medicações de uso contínuo de acordo com a fase clínica ou a fase em que o seu paciente está na internação. O enfermeiro, por outro lado, ele é o cuidador. Ele vai controlar essa glicemia. Ele vai preparar e administrar a insulina de acordo com as diretrizes locais, que, na maioria das vezes, deve-se lembrar o tópico sequencial, que é uma medicação potencialmente perigosa. Ou seja, além dos 9 certos que devem ser feitos, eu tenho que lembrar as práticas ou as boas práticas de dupla checagem de medicações potencialmente perigosas, que são práticas reconhecidas internacionalmente como práticas de segurança. E a glicose, ou melhor, a insulina é uma medicação potencialmente perigosa. Continuando, eu tenho um farmacêutico e um nutricionista que, na verdade, talvez não atuando de maneira direta, digamos assim, mas eles atuam no apoio dessa equipe, principalmente especificamente nessa boa prática. Eu tenho um farmacêutico que vai racionalizar o uso da insulina. Ele avalia essa prescrição, ele dispensa a insulina, ele alerta, ele tem alertas de segurança que ele pode fazer para a equipe assistencial de potenciais interações medicamentosas que podem estar ocorrendo. Exemplo claro, diluição da insulina. Será que é melhor em soro fisiológico, em soro glicosado, em plasma light? Será que eu posso fazer em ringer? Então, observe que essas interações medicamentosas são alertas ou devem ser alertadas pelo farmacêutico e principalmente a escolha da via de administração. O paciente dentro da unidade de cuidados intensivos ele está fazendo várias medicações às vezes na mesma via. Eu tenho no máximo um duplo ou um triplo lume. Mas eu tenho ali uma noradrenalina que está correndo, eu tenho ali uma midazolam que está rolando, eu tenho ali um fentanil, eu posso ter ali um bloqueador neuromuscular.
Eu tenho ali um antibiótico que vai correr naquela via. Será que isso tudo pode ser feito naquela via medicamentosa? Então, muita atenção e cuidado para a responsabilidade do farmacêutico nessa atuação. O farmacêutico deve sim ser atuante na beira-leito, junto a este paciente que está atuando, ou melhor, junto a esta equipe que está atuando nesse paciente. Além disso, vendo essas reconciliações e, claro, avaliação dentro da reconciliação medicamentosa, fazendo a avaliação de qualidade de medicações, que principalmente são medicações que o paciente pode estar trazendo para a unidade, tá? O nutricionista, ele tem que ter uma atenção especial com os pacientes em jejum, e principalmente os pacientes em jejum que podem estar em protocolo glicêmico ou em controle glicêmico restrito. Além disso, eles devem dar o alerta de suporte nutricional reduzido. Pacientes com VET menor que 50% deve sempre ser alertado à equipe essencial. Isso é ponto fundamental porque, de acordo com as boas práticas, que nós vamos discutir um pouco mais à frente, muda a conduta. Tá? Diante disso, todo paciente que é admitido na UTI, ele precisa fazer uma monitorização inicial da glicemia capilar, certo? Então, todo paciente na admissão deve ter uma aferição de glicemia. Ela deve ser prescrita pelo médico e realizada pelo enfermeiro. Alguns serviços conseguem discutir o enfermeiro também, já tendo autonomia para aferir essa glicemia, entendendo que a glicemia é um sinal vital. No entanto, a maioria dos serviços de saúde suplementar, onde precisa de checagem médica e de prescrição médica, até para cobrança de materiais e tudo mais, é o médico que tem o papel de prescrever essa monitorização. Segue abaixo aqui uma tabela onde tem uma sugestão de como fazer o controle glicêmico desses pacientes. Então, de acordo com a dieta que ele está. Se o paciente está em jejum, a sugestão é que você faça esse intervalo de controle de glicemia minimamente a cada 4 horas. Se o paciente está com uma dieta por via oral, 1 hora antes das refeições principais, ou seja, de jejum, almoço e jantar, e às 22 horas. Se o paciente está com uma dieta por via enteral, e geralmente são dietas contínuas ou com pausas curtas, a frequência da monitorização deve ser a cada 6 horas. E se o paciente está em um pós-operatório de cirurgia de grande porte, a intervalo de aferição deve ser a cada 2 horas. Tá? Então, este é um ponto importante que deve ser feito aqui de sugestão de monitorização inicial da glicemia. 2 perguntas que devem ser feitas na sequência, quando eu faço a aferição inicial dessa glicemia, é os casos em que a glicemia é maior que 200. Caso essa pergunta ou essa glicemia seja maior que 200, eu devo obrigatoriamente repetir em 1 hora essa nova aferição e avisar o médico caso se mantenha dessa forma. Então, observe que não necessariamente ao eu fazer uma aferição inicial, eu preciso imediatamente corrigir, geralmente na UTI, a não ser que eu esteja diante de um diagnóstico de coma hiperosmolar ou cetoacidose diabética. Eu posso aguardar 1 hora e observar se aquilo vai se manter. Então, antes de mais nada, é muito importante a atenção neste ponto aqui, como uma boa prática, que geralmente essa prática que eu estou citando aqui foram as práticas que foram feitas nos estudos que eu citei um pouco lá atrás. Além disso, eu devo reconhecer sinais de instabilidade clínica para o meu paciente. São basicamente 3. Eu tenho necessidade de droga vasoativa para manter níveis pressóricos, isso caracteriza uma instabilidade hemodinâmica. Além do que, um lactato maior que 4, ou um nível de oxigenação baixo, uma instabilidade respiratória, o paciente que está saturando menor que 93% já com suplementação de oxigênio. Estes pontos são pontos que devem ficar atentos para a nossa equipe assistencial, no intuito de reconhecer que o paciente está instável. Se eu tenho um paciente com uma glicemia maior que 200, por 2 aferições, com intervalo de 1 hora, e eu caracterizo um sinal de instabilidade, esse paciente se caracteriza aqui na pergunta como um paciente que está instável e eu devo iniciar o meu tratamento com insulina intravenosa. Vou repetir. O paciente que está com 2 glicemias acima de 200 e eu caracterizo sinais de instabilidade hemodinâmica ou clínica, instabilidade clínica, que eu tenho as 3 características, ou necessidade de droga vasoativa para manter níveis pressóricos, alteração de lactato maior que 4, ou uma glicemia, uma instabilidade respiratória com uma saturação menor que 93%, com necessidade de oxigênio. Neste caso, eu tenho a necessidade de fazer um tratamento com insulina intravenosa. Tá? Diante disso, quando eu faço um controle glicêmico venoso, a indicação, repito, é um paciente instável, só que eu tenho uma segunda indicação também. Vou retornar aqui rapidamente para vocês. Pode ser que esse meu paciente não esteja instável, mas esse paciente aqui está em jejum, ele está em jejum por ser um pós-operatório de cirurgia de grande porte, ou neuro, ou abdominal, ou cardiovascular.
neste caso, ele também vai para um controle glicêmico intravenoso. Então, o pós-operatório de cirurgia de grande porte, neurológica, torácica ou abdominal, ele merece sim também um tratamento glicêmico intravenoso. É basicamente o estudo da Vandenberg. Ela mostrou que o benefício maior que houve dos pacientes com intervenção foram dos pacientes com cirurgia cardíaca. O padrão nesse caso de infusão ou de solução é uma solução 50-50, uma solução fisiológica com 50 unidades de insulina regular. E aí eu tenho um padrão 1 para 1. A solução deve ser trocada sempre a cada 6 horas. É muito importante essa troca, porque a partir das 6 horas, de 6 horas de infusão, geralmente eu perco a estabilidade da insulina e ela perde seu efeito. Então, essa troca deve ser respeitada. Eu já presenciei algumas vezes trocas que ficam mais demoradas, o paciente fica em protocolo, teoricamente sem com infusão de insulina, e quando se troca o frasco, já passou de 6 horas, geralmente na primeira hora esse paciente tem uma variação glicêmica muito alta. E isso ocorre geralmente porque aquela medicação perdeu o seu efeito. Além disso, dentro do controle glicêmico intravenoso, os 2 quadros agora eles servem para orientar a equipe assistencial a como fazer esse controle glicêmico. A primeira coisa que deve ser feito é a velocidade inicial dessa insulina. Eu tenho uma velocidade inicial de acordo com a minha glicemia inicial. Então, observem que eu tenho uma aferição de 1 unidade por hora, certo? Para o paciente que tem glicemias entre 181 e 250. E de acordo com o nível de glicemia, eu tenho uma velocidade inicial, onde eu vou programar a bomba. No caso aqui, o enfermeiro. Ele vai programar essa bomba. E eu vou fazendo bolos adicionais nessa admissão, nesse início do protocolo. Exemplo, se meu paciente está com 350 de glicemia, eu vou fazer 2 unidades por hora, vou programar minha bomba para infusão para 2 unidades por hora e vou fazer um bolos de 6 unidades para administrar no meu paciente naquele momento. E aí depois eu vou fazer uma nova aferição e aí eu já vou utilizar a tabela 3 para direcionar o meu tratamento. Exemplo, se eu fiz essa primeira aferição aqui, aí a próxima glicemia que eu medi após 1 hora, o meu paciente está com 260, ele vou aqui, vou ver como está primeiro a velocidade da infusão. Se a velocidade estiver menor que 10 unidades por hora, que geralmente nesse exemplo que eu dei está, eu vou acrescentar mais 2 unidades por hora. E assim sucessivamente eu vou fazendo os meus ajustes de acordo com a tabela. A tabela, como eu repito, ela é autoexplicativa, bem simples de ser realizada, bem simples de ser feita, tá? Então, diante disso, eu tenho a tabela aqui para ser feita, os meus ajustes de insulina, tá? E lembrar que eu vou sempre reavaliar a cada 24 horas a necessidade ou não deste meu paciente permanecer no protocolo. Então, eu vou sempre refazer essa pergunta a cada 24 horas. Esse meu paciente continua instável? E o que é instabilidade? Paciente que está saturando menor que 93% com suplementação de oxigênio, ou que necessita de suplementação de oxigênio para saturar acima de 93%, tá? Ou meu paciente que tem alteração de níveis pressóricos com necessidade de droga vasoativa, ou meu paciente que está com lactato alterado. E aí, de acordo com essa resposta, eu programo o meu protocolo glicêmico para as próximas 24 horas, tá bom? Então, uma coisa importante talvez que fique nesse momento aqui. O paciente, entre aspas, só sai do protocolo glicêmico venoso quando ele deixa de ficar instável. Não é o fato de eu controlar a glicemia que vai levar o meu paciente a sair do protocolo glicêmico. Não. No máximo, eu vou fazer ajustes da infusão. Mas ele só sai do protocolo glicêmico intravenoso quando ele deixa de estar instável. Este é o ponto principal de orientação e de educação para nós termos aqui, tá? Agora, eu tenho outro grupo de pacientes, que são os pacientes que estão estáveis. Para os pacientes que estão estáveis, no entanto, eles estão em jejum ou com uma tolerância de infusão de dieta menor que 50% do que ele precisa do seu suporte nutricional, a orientação é fazer um esquema de insulina subcutâneo. No caso, a dose basal inicial deve ser metade da dose basal prévia ou utilizada no dia anterior pelo meu paciente. E aí eu vou fazendo, de acordo com isso, a dose bolos deve ser feita de acordo com os controles glicêmicos, que nós já mostramos aqui como deve ser feito. Tá? Então, de acordo com o peso do meu paciente, eu vou fazendo o ajuste da minha insulina subcutânea e os bolos que eu vou fazendo naquele momento. Tá? Mas lembrando, para este grupo de pacientes, eu vou fazer para pacientes que estão em jejum ou que toleram menos de 50% do seu suporte nutricional. Tá? Além disso, eu tenho um subgrupo de pacientes, que são um subgrupo de pacientes que estão estáveis e estão aceitando dieta, mais de 50% do seu suporte nutricional. Ou seja, o paciente está aceitando dieta por via oral, por via enteral ou até mesmo por via parenteral.
mas ele está aceitando mais de 50%. Neste caso específico, não preenchi o critério de estabilidade, esse meu paciente não está em jejum ou não aceitando a dieta, não, ele está aceitando a dieta. Então esse paciente já saiu de um estado crítico, esse paciente está estável. Se ele está estável, neste caso, a orientação basicamente é fazer as medicações que ele usava em casa. E aqui vem um grande mito que nós temos dentro das unidades de cuidados intensivos e dos hospitais. Geralmente, a tendência de nós suspendermos todos os hipoglicemiantes do paciente. E aqui nós temos um subgrupo de pacientes que, eventualmente, podem ser, sim, utilizadas as medicações que eles usam em casa para manter o seu cuidado. Tá? Então, apenas revisando os pontos principais de tomar decisão aqui, lembrando que aqui a cor rosa, digamos assim, é uma atribuição do enfermeiro e a cor verde é uma atribuição médica. O enfermeiro ele afere inicialmente o seu controle glicêmico, certo? De acordo com a orientação e a chegada do seu paciente. Se a sua glicemia estiver acima de 200 ou duas aferições ou intervalo de 1 hora, certo? Se estiver acima de 200 e meu paciente estiver instável, eu vou iniciar o protocolo glicêmico intravenoso. Assim como também, se o meu paciente não estiver instável, mas o meu paciente está em jejum e foi um pós-operatório de uma cirurgia de grande porte, torácica, abdominal ou neurológica, esse meu paciente também merece um tratamento com insulina intravenosa, tá? Por outro lado, se o meu paciente está em jejum ou o meu paciente não tolera 50% do seu VET ou 50% das suas necessidades energéticas, mas ele está estável, neste caso, a orientação é fazer um tratamento com insulina subcutânea. E por fim, se eu tenho um paciente estável com aceite da dieta acima de 50%, a orientação é fazer reconciliação medicamentosa das suas medicações caso ele esteja com uma hiperglicemia. Ou seja, nós devemos ter boas práticas para pelo menos dentro de uma UTI 3 grandes pontos: insulina intravenosa, insulina subcutânea e reconciliação medicamentosa dos pacientes, tá? Então, por fim, eu finalizo dizendo que o controle glicêmico dentro da UTI é algo fundamental, estratégico, só que infelizmente negligenciado pela equipe assistencial. Por isso, nós estamos aqui orientando e tentando mostrar a necessidade e também o trabalho que deve ser feito pela equipe assistencial a 4 mãos, como disse, para fazermos uma assistência mais segura para o nosso paciente.